Então, vamos nós. Bom dia a todos. Hoje a gente começa o capítulo 7, que é Sistema Reprodutor. Capítulo 7, livro 2, Sistema Reprodutor, que começa na página 518. E aí, antes de começar o sistema reprodutor, o capítulo sobre a fase reprodutiva, os órgãos sexuais, eu faço a pergunta a vocês. O que vocês entendem por reprodução? Quando fala de reprodução, o que vem à mente de vocês? Podem falar. Calma, calma, não precisa falar todo mundo junto. Pode falar um por vez, tá bom? Não precisa, porque eu escuto só um tom de voz. Vamos lá. Ju, acertou até a câmera para falar. Vamos lá. Quando eu falo de reprodução, Ju, o que você entende? O que vem à sua cabeça? Reprodução. Sua mente é pura, não vai pensar maldade. O que você pensa de reprodução? Fábio, não sorria, porque não tem que maldar. O que você pensa de reprodução, Fábio? Bia, que tá louca para falar. Vai, Bia. Calma, Carol, calma, vou deixar você falar. Calma. Fala, Carol. Reprodução. Quando eu falo assim, ocorreu a reprodução entre duas espécies, o que você pensa? Gerou um novo, criou um novo. Oi? Criou um novo. Criou um novo, ou seja, gerou um outro indivíduo, um outro ser daquela espécie. Não é isso? Então, quando a gente fala de reprodução, a gente fala de gerar um novo ser, de perpetuação da espécie. Até porque, se não existir a reprodução, vai ocorrer a extinção. Independentemente se é uma reprodução sexual ou uma reprodução sexuada ou assexuada. Sempre quando eu falar de reprodução, vocês vão pensar em perpetuação da espécie. Seja através da união dos gametas ou não. Tudo bem? Foi? Foi até aí? Sempre quando eu falar de reprodução, perpetuação da espécie. A não reprodução, em decorrência da não reprodução, a gente tem a extinção. Foi? Tava com saudade desse foi, né, Guilherme? Peraí, professor, só pegar um negócio aqui. Ver. Tá. Aí ele vem e coloca aí conceitos para vocês. Reprodução. Processo biológico que permite os seres vivos gerarem descendentes. Aí ele fala de perpetuação da espécie. Ele coloca também para vocês transmissão das informações genéticas aos descendentes. Aí eu venho e faço a pergunta a vocês. Vocês sabem a diferença de reprodução sexuada para a assexuada? Vamos lá. Sexuada. Sexuada não remete a vocês sexo? Sexuada tem a troca de gametas e a assexuada não tem. Isso aí. É só parar e pensar o seguinte, ó. Sexuada vai remeter a sexo. Aí vocês que são mente puras não vão pensar em relação sexual. Vão pensar em homem e mulher, gameta masculino e feminino. E aí vão pensar nessa união desses gametas. Reprodução sexuada, eu tenho a união dos gametas. Reprodução assexuada, é advérbio de negação. Assexo, ou seja, não tem gametas. Professora, mas como assim? Existe sim. Quando eu falo lá das esponjas do mar, eu tenho lá, olha, a esponja do mar. Vamos botar que meu braço seja uma esponja do mar. E aí, olha, eu tenho lá, olha, um brotinho nascendo. Esse brotinho nascendo não teve relação sexual, quer dizer, não teve união dos gametas. O que aconteceu? É uma reprodução assexuada por brotamento. Através desse broto, um novo ser vai gerar.
seja ali no dado, naquela esponja, ou vai cair e gerar um novo ser, gerar uma nova esponja. Não teve a união dos gametas, mas teve a formação de um novo ser. Então, a reprodução assexuada, eu preciso de um único ser. Esse único ser vai gerar 2 ou outros seres iguaizinhos, que a gente fala assim, geneticamente iguais à mãe, iguais à célula-mãe. Tanto que a gente fala que quando a gente explica reprodução assexuada, a gente iguala aos clones. Por quê? Se eu tenho geneticamente igual à mãe, eu falo que é uma cópia. Se eu falo que é uma cópia, eu falo que é o clone. Tudo bem? Foi? E aí, quando eu falo de reprodução sexuada, eu falo que essa tem a união dos gametas. Só que a gente vai ver que a gente pode ter também a união que ele colocou aí, a troca somente do material genético, que é a conjugação lá na reprodução sexuada que a gente vai chegar. Aí na página... ele vem e fala também o seguinte, ó, que na reprodução assexuada não apresenta variabilidade genética. O que é isso, variabilidade genética? Quando eu falo de variabilidade genética, o que vocês pensam nisso? Variabilidade. O que significa variabilidade? Várias características? Quase. Porque o gene me dá a proporção genotípica, vai me dar a proporção fenotípica, que são as características. Mas quando eu falo de variabilidade genética, o que faz vocês pensarem em variabilidade? O que é a palavra variabilidade, Carol? Carol, por que eu estou vendo só a metade do seu rosto, filha? Está escondendo alguma coisa? Não? Então, vamos lá. O que faz vocês pensarem em variabilidade? O que é variabilidade? Significa o quê? Vamos lá. Se eu falo de variabilidade, eu falo de variação, eu falo de modificações, não é isso? Uma pessoa não pode variar o humor, ela não pode modificar o seu humor de uma hora para outra. Tá legal que é bipolar, mas vamos deixar isso de lado. Mas variar significa modificar. E quando eu falo de variabilidade genética, eu falo que eu tenho a diversidade dessas junções, desses genes. O que não acontece na reprodução assexuada. Por quê? Se é clone, é igualzinho. Então, não modifica. Isso acaba causando uma desvantagem na reprodução assexuada. Porque ele coloca aí para vocês, ó. Porque se eu tenho uma mudança ambiental, aquele ser está preparado para aquele ambiente. Se eu tenho uma modificação, não vai causar uma consequência ruim para esse ser? Porque ele está ali, olha, preparado para aquele ambiente. Se aquele ambiente modifica, gera a ocorrência, que gera a decorrência, que normalmente vai ser um prejuízo. O que nós não temos. O que acontece na reprodução sexuada, que é a nossa? Eu posso ter um irmão gêmeo, mas eu vou ser geneticamente igual a ele? Não vou ser. Porque na reprodução sexuada, essa sim tem a variabilidade genética. Tanto que a gente fala assim, quando tem a reprodução sexuada, quando forma um novo ser, vem parte da mãe e parte do pai. Eu jamais posso afirmar que vem 50% da mãe e 50% do pai. Por quê? Não tem filhos que são muito parecidos com as mães e não tem filhos que são muito parecidos com os pais. Tanto que a gente fala assim, caraca, tu é a cópia da tua mãe. Caraca, tu é igualzinho ao seu pai. Por quê? A maior parte dos genes veio lá da mãe. A maior parte dos genes ou veio lá do pai. Então, a gente fala assim, a gente jamais pode falar que quando eu tenho a reprodução sexuada, eu tenho 50% da mãe e 50% do pai.
Eu tenho que afirmar que vem parte da mãe e parte do pai. O que eu jamais posso falar na assexuada, porque a assexuada é um único ser. Foi até aí? Ju, foi? Foi, Ju? Nath? Cadê você, Nath? Natália? Aparece aí, Natália. Ah, tá. E essa é uma desvantagem. Aí, na página 519, ele coloca aí o quadro de cisciparidade, de fragmentação e regeneração, brotamento, esporulação, e vem explicando para vocês. Quando eu falo de cisciparidade, um ser se divide em outros dois, geneticamente iguais à mãe. Como eu falo aí, como ele colocou aí como exemplo para vocês, as bactérias, ó, estão lá e, ó, se divide em outras duas. Cisciparidade. Fragmentação ou laceração. Lembra lá, ó, da estrela do mar? Eu tenho lá, olha, os bracinhos. Vou cortá-los. Eles não vão se regenerar? Tanto que a gente fala que uma estrela do mar forma outra. Se eu cortar os braços, formam outras 6. Por quê? De cada braço dela, eu vou gerar um ser. E mais o central. Então, formam 6 outros seres. Regeneração, laceração. Ele vem e fala também do brotamento, que eu já falei da esponja do mar. Através do broto, que é que é uma dilaceração do corpo, ele coloca aí para vocês. Dilaceração. Uma dilatação do corpo e daquela dilatação, um novo ser se forma. Brotamento. Tanto que a gente fala que essa dilatação a gente chama de brotos ou gemas. Esporulação. Lembra sempre do fungo. Que tem lá, olha, eu tenho lá inicialmente um pontinho preto. Lá na laranja, lá na fruta ou lá naquele alimento. Pontinho preto ou um pontinho verde. Depois de um tempo, ó, arroz. Arroz estragado, então, é uma delícia. Um pontinho verde, aí, entre aspas, né? Do nada faz aquele campo lá na panela. O que é aquilo? Aquilo ali é uma esporulação, porque aqueles esporos que estavam ali começaram como é que fala? A serem liberados. Tudo bem? Oi, Fábio? E aí na página 520, ele começa aí a reprodução sexuada, que nós já demos início. Onde a gente vem e fala que na reprodução sexuada tem a união dos gametas. Ele vem e coloca o seguinte, ó, ele distingue para vocês dioicos e monóicos. Sempre quando eu falar dos dioicos, somos nós. Não somos sexos distintos. Temos gônadas distintas. O sexo masculino tem gônada masculina que vai produzir lá espermatozoide como é que fala? E o hormônio masculino. Gônada feminina vão produzir lá os óvulos e os hormônios femininos. São gônadas separadas de indivíduos distintos. Isso a gente chama de dioicos. Exemplo, a espécie humana. Só que nós temos também os hermafroditas. Os hermafroditas. Aí sempre quando eu falo, aí ele vem e fala dos monóicos. Monóicos que são os hermafroditas. O que é isso? Eles possuem a mesma gônada. Tanto que ele vem e coloca aí, olha, indivíduos que possuem apenas desculpa, são dioicos. Hermafroditas, também conhecidos como monóicos. Ele coloca 2 indivíduos produzem os gametas masculino e feminino. E esses dois indivíduos, não, mesmo indivíduo que produzem gameta masculino e feminino. E esses indivíduos, quando eu pego 2 hermafroditas, eles podem se acasalar, que é quando a gente fala de fecundação cruzada. Mas, ao mesmo tempo, pode ocorrer a autofecundação. Por quê? Eles não têm as 2 gônadas. Eles não produzem os 2 hormônios. Eles não produzem, vamos botar assim, pensando na gente, espermatozoide e óvulos. Então, eles podem se engravidar.
Quando eles podem, entre aspas, se engravidar, a gente fala que ocorreu a autofecundação. Ele fecundando a si mesmo. Quando a gente fala de fecundação cruzada, ó, ele produz óvulos espermatozoide, ele produz óvulos espermatozoide, ele produz óvulos espermatozoide. Os indivíduos se encontram e se acasalam. Ele engravida ele engravida ele. E viveram felizes para sempre independentes. Fecundação cruzada. Tudo bem? Foi? Fecundação cruzada, por exemplo, caramujo, e autofecundação, por exemplo, as tênis. E aí ele vem e coloca ainda aí na página 520, a diferença de neotenia e conjugação. Quando ele fala de neotenia, ele coloca aí, olha, o organismo atinge a maturidade sexual ainda no estágio larval, sem ter passado por metamorfose. Como exemplo, as salamandras. O que acontece? As salamandras, elas produzem os óvulos férteis logo após o acasalamento. Mas o que acontece? A maturidade sexual, elas atingem lá no estágio larval e não na forma adulta, elas atingem antes. Neotenia, neo, lembra de neonatal, neo vem criança, significa ser pequeno. Então, a maturidade sexual é lá no estágio larval. E aí ele vem e coloca ainda aí nessa página a conjugação. Quando eu falo de conjugação, eu não falo da união de gametas. Eu falo, sim, da troca de material genético. É como acontece também lá em algumas bactérias. Já vimos que nas bactérias pode ocorrer a reprodução assexuada, da divisão binária ou cisparidade. Mas elas também podem fazer, lógico, outros tipos de bactérias, né? Podem fazer a reprodução sexuada por conjugação. É quando uma célula se junta a outra através de membrana citoplasmática, prolongamento citoplasmático, onde através desse prolongamento passa o material genético. Isso é um tipo de reprodução sexuada por conjugação. Ocorre a troca do material genético. Show? E aí, na 521, a gente tem 10 minutos. Na 521, ele começa o sistema reprodutor humano. E vem e separa o masculino do feminino. Preciso que vocês pesquisem e estudem métodos contraceptivos. Que começa na página 526. Métodos contraceptivos e IST, também conhecido como DST. DST, doenças sexualmente transmissíveis. Só que daí a nova denominação veio para IST, infecções sexualmente transmissíveis. Preciso que vocês estudem esses dois, porque daí semana que vem a gente começa só com perguntas para vocês. E aí vamos lá. Sistema reprodutor humano, masculino e feminino são separados, até porque nós já vimos que nós somos dioicos, sexos separados. Em algumas espécies, existe um dimorfismo sexual. O que é isso? Normalmente, o macho é maior, é mais plumoso, existe o cheiro característico na época da reprodução, existem todas essas diferenças. Quando eu venho para o sistema reprodutor humano, eu falo que a reprodução é sexuada e a fecundação é interna. Quando eu falo do sistema reprodutor humano, reprodução sexuada e fecundação interna. Eu tenho que ter a junção dos gametas e o novo ser é gerado internamente na fêmea. Morfologia, fisiologia e comportamento são adaptados à reprodução. Professora, não entendi. O que é morfologia? Pensa comigo.
Morfologia. Fala aí, o que é morfo? Português é o estudo de morfemas. E o que é morfo? O que são morfemas? Pequenas partes. Oi? Pequenas partes da... Quando eu falo de morfo, eu falo de forma. Morfologia das palavras. Como elas são formadas. Por isso, pequenas partes. Quando eu falo lá na biologia, quando eu venho para a biologia, morfologia é a forma do corpo. Tanto que a gente já pegou e diferenciou de morfologia para fisiologia. Morfologia é a forma e fisiologia são as funções. Anatomia é o estudo dos ossos, estrutura corpórea. Então, nós temos essas diferenças. Quando eu falo de morfologia, eu falo da forma do corpo, da forma do organismo, do indivíduo. Quando eu falo de fisiologia, são os órgãos, função. Os órgãos funcionando. Tanto que a gente fala assim, a garota lá de 9 anos grávida, a gente vira e fala assim, caramba, não tem nem corpo para isso. O útero está começando a se formar para gerar um novo ser. Quando eu falo de comportamento, por que comportamento adaptados à reprodução? Porque quando chega a puberdade, começa a explosão de hormônios. E esses hormônios estão preparando aqueles corpos para a reprodução. Então, por isso que ele vem e coloca aí para vocês morfologia, fisiologia e comportamentos adaptados à reprodução. Foi? Aí ele vem e separa gônada masculina e gônada feminina. Gônada masculina são os espermatozoides, nos testículos. E gônadas femininas, que são os ovários, que vão produzir os ovócitos secundários. Os famosos óvulos prontos para a reprodução. E ele vem e separa aí, ó, na página 522, o masculino. Fábio, não faz essa cara não, tá parecendo que você tá dormindo, acorda. Ele fala que ele separa em órgãos externos e internos. Os órgãos externos é o pênis e a bolsa escrotal, também conhecido como escroto. E os órgãos internos são as gônadas, que produzem espermatozoides e os hormônios masculinos. Os espermatozoides e os hormônios reprodutivos, desculpa. Quando eu venho para o feminino, quais são os órgãos externos do sistema feminino, sistema reprodutor feminino? Pensa aí. É o que a gente chama de pudendo. O que é pudendo? É o que a gente chamava lá atrás de vulva. E o que é a vulva? Eu falo lá, olha, eu não sei se ele separou para vocês, é a genitália externa, que é a vulva, onde eu venho lá e falo do monte pubiano, que são os pelos existentes lá na parte externa do sistema reprodutor feminino, os pequenos e grandes lábios e o clitóris, que se assemelha ao pênis. Que tanto que a gente fala assim, ó, é o órgão análogo ao pênis. Se a gente pegar e ficar comparando os dois, inicialmente a gente tem umas semelhanças. Quando eu falo, aí ele separa em órgãos externos e internos. Aí ele começa o testículo. Quando você fala de testículo, o que você lembra do testículo? O que vem à cabeça de vocês? Vem nada não, vem sim. Vem alguma coisa. Quando você fala de testículo, você lembra de espermatozoide. Você sabe que os espermatozoides são produzidos e armazenados lá no saco escrotal, lá no epidídimo. Então, a gente sabe o seguinte, quando a gente fala de testículo, a gente fala de espermatozoide. A gente fala de produção e armazenamento. Quando a gente fala lá do sistema reprodutor feminino, a gente fala dos ovários. O que são os ovários? Qual é a responsabilidade dos ovários? Qual é a função? Produzir óvulos, vamos botar assim, produzir ovócitos que vão sofrer maturidade, que vão ficar maduros, vão se transformar em ovócitos secundários, que a gente chama de óvulos prontos para reprodução, que serão liberados. E vão produzir progesterona e estrógeno, que são os hormônios femininos. E aí, no masculino, a gente tem as glândulas acessórias, que não adianta somente produzir o espermatozoide.
ele precisa ter força, ele precisa ter caminho para se locomover. E aí ele vem aí, ó, glândulas vesiculosas, também conhecidas como glândulas seminais. Elas produzem uma secreção líquida e viscosa. E substâncias ricas, fundamentais para a nutrição e ativação do espermatozoide. Ou seja, quando eu falo das glândulas seminais ou glândulas vesiculosas, elas são responsáveis pela substância que vai nutrir os espermatozoides. Quando eu falo da próstata, eu falo que ela produz e libera a substância leitosa e alcalina com a função de aumentar a motilidade do espermatozoide e neutralizar o ambiente ácido da vagina. Ou seja, não adianta somente ejacular lá o espermatozoide. Eu preciso que o homem ejacule o sêmen, que são os espermatozoides com essas substâncias. Um lá para nutrir os espermatozoides, para ativar os espermatozoides, e outro para dar, olha, motilidade aos espermatozoides, que é a próstata. E tem as glândulas bulbouretais, que produzem a substância mucosa lubrificante durante o ato sexual. Por quê? Porque nos homens, a uretra serve tanto para a eliminação da urina quanto a eliminação do sêmen. Então, a urina, sendo que a gente fala que a urina é ácida, vão matar os espermatozoides. As gotículas de urina vão matar os espermatozoides. A urina contida lá na uretra não vai deixar com que esses espermatozoides, entre aspas, né, saia vivo. Então, preciso dessa ação. E para finalizar o sistema reprodutor masculino, o pênis, que a gente fala que é o órgão reprodutor, o órgão copulador masculino, que transfere o espermatozoide ao sistema feminino, lá no ato sexual. E aí a gente fecha o sistema reprodutor masculino. Preciso que vocês estudem sistema reprodutor feminino, métodos contraceptivos e IFC para a próxima aula. Os gabaritos de todos os capítulos serão liberados